Olá, Olá, boa noite. boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Muito Com muita obrigada. alegria, estamos Me vê conectados mais uma bem, me vez. ouve bem? Eu sim, falei com a turma aqui. Caso eles Pronto, tiverem alguma dificuldade de audição, de som, de ruído, vocês me escrevam aqui para a gente aqui então embaixo, tá tá? bom. Alessandra, Então seja bem-vinda. vou, Tá contigo? Então, a Paula vai fazer uma prece para nós diferente aí. vou começando com uma música que é para que a gente vá deixando aí os amigos entrando e enquanto isso a gente já vai cantando, relembrando os tempos que a gente está aí na Casa do Caminho, a gente sempre canta essa música aí. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo amigo quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz, Mestre Jesus, abençoa nós amigos a caminho da luz. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz, Mestre Jesus, abençoa nós amigos a caminho da luz. Abençoa nós amigos a caminho da luz. Então, para a gente iniciar esse momento com a oração, nós vamos cantar uma pequenina canção que o Tim Vanessa gravou e é uma poesia do Lúcio de Abreu. O pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, 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 oh. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Que prece linda! Obrigado, Paula. Em nome de todos que estão aqui, seja muito bem-vinda.
A cada dia que passa, a cada novo amigo que está aqui conosco, é, é uma, é uma hora muito boa que a gente passa junto, compartilhando o que a gente conhece, né? E trocando coisas boas que somem a vida de todos nós, mesmo de longe, estamos tão perto aí, né? E que possamos estar mais perto ainda, né? Mesmo dentro de casa. Eu tenho a honra de estar aqui com a Paula, que já tem alguns anos bons, né? Que a gente já se conhece, aproximadamente quase 20 anos, né? Para não falar um pouco mais, senão a gente fica muito velho. A Paula, eu conheci ela no nosso grupo de jovens, eu era bem jovem quando eu entrei, e ela e o Helder foram esteios meus, né? Até hoje são exemplos que a gente segue. Graças a eles, hoje nós temos a chance de ter um grupo de jovens na Casa do Caminho consolidado, graças ao que eles tiveram a disposição de fazer por todos eles que estão lá hoje, mesmo sem ter ideia de que seria tão bom até hoje, né? Todo mundo hoje lá lembra deles com muito carinho, amor, né? E saiba que tudo que vocês fizeram aqui está dando frutos até hoje e que vai dar muito mais. Para quem não Joia. conhece, para quem não conhece a Paula, né, é uma das vozes espíritas mais lindas que a gente tem aí hoje. Literalmente, né, uma voz espírita que utiliza o dom para tocar a todos nós. E quem dera se todos nós tivéssemos o discernimento de usarmos os nossos dons dessa forma, né? A Paula hoje ela vai falar um pouquinho para a gente aí sobre o que ela mais sabe fazer, né? Pelo menos no nosso seio, falar um pouquinho sobre a arte, né? Em específico, falar um pouquinho sobre a evangelização através da arte, né? A arte espírita hoje que, infelizmente, ela é tão pouco dita, né? A gente conhece tão pouco dela, mas hoje a gente vai ter um pouquinho de chance de falar sobre ela, né? Paula, então, nosso palco é todo seu e fique à vontade. Nossos amigos também aqui embaixo, caso quiser comentar alguma coisa, à vontade. A palavra é toda sua. Primeiramente, eu quero agradecer, né, ao Guto pelo convite de estar aqui com vocês. Né? Quem é o pessoal mais antigo, inclusive, né, aí na Casa do Caminho, sabe que quem tem a prática, né, da oratória é o Helder. A gente só se arrisca a fazer uns estudos, né? Mas quem também, às vezes, né, olhou o tema pensando que a gente vai estar aqui falando para evangelizadores utilizarem a arte, está enganado, né? Meu papo, meu convite é para você que está aí do outro lado, porque a iniciar esse tema eu queria dizer que todos nós somos evangelizandos. E ele falou aí, né, que o palco é meu, mas eu também não vou ficar aqui uma hora cantando, viu, gente? Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Então, com muita alegria, né? Inclusive que eu tô aqui com essa camisa bonita, que eu ganhei. Hoje eu vou ficar de pé, só para vocês verem a minha, ó. Aquele que te Ela fortalece. é muito bonita. Né, e nós ganhamos essa camiseta, né, do tio Léo e da tia Carmélia, que frequentam aí a casa, são dirigentes, evangelizadores aí na casa também. E com muito carinho, né, que eu estou exibindo, porque isso nos faz sentir parte, né, faz sentir pertencente a essa família linda que é a Casa do Caminho. Com muita gratidão, é onde eu iniciei meus passos no Espiritismo, então eu só tenho muito a agradecer a tudo que eu passei e vivenciei na Casa do Caminho, em Patrocínio. É minha casa máter, né, que eu digo. E fico muito feliz, né, de que a mocidade está aí de pé até hoje, e com essa situação atual que nós estamos vivendo, pode todo mundo perceber que a maior parte do pessoal que está engendrando os ao vivos, né, as famosas lives, a maior parte são jovens, ou os jovens de espírito aí, né, que já tem mais idade, mas que está muito interessado também em saber sobre tecnologia. E a tecnologia não deixa de ser também uma das artes, né? Se a gente for ver, existe uma classificação sobre as artes, e uma delas é a tecnologia. A gente já ouviu falar assim, a sétima arte é o cinema, todo mundo com certeza já deve ter ouvido falar sobre isso. Que existe uma classificação.
Entre elas está a música, está a escrita, entre elas alguns diferem também, né? Existem diferenças nas classificações, mas alguns colocam que a escrita, outros colocam que o teatro, mas ao mesmo tempo o cinema não deixa de ser já um teatro em tela. Então, todas as tecnologias que nós temos hoje, tudo isso que a gente está fazendo, não deixa de ser uma arte mais moderna, em que está além da sétima arte já. As mais conhecidas nossas são essa, né? O teatro, a música, o desenho, as pinturas. Então, é um pouco disso que a gente vai conversar aqui hoje. Mas aí eu queria começar com uma música, com uma canção que é da Cacá Rezende, é uma amiga muito querida de Goiânia, e ela fez essa canção depois que o grupo dela, eles fizeram um estudo sobre o livro Boa Nova, então o Guto já vai guardar essa aí para o estudo lá da mocidade, que eles vão decorar para o último capítulo, que são os 500 da Galileia, que é quando Jesus faz um chamado a todos os discípulos, antes dele definitivamente partir, né, subir em espírito aos céus, ele convida esses discípulos que os queriam seguir, que o queria seguir. E Jesus, então, ao convidar esses discípulos, diz, né, as escrituras que comparecem 500 irmãos que desejavam seguir Jesus. E esses foram conhecidos como os 500 da Galileia. E é o que fala esse último capítulo. As pessoas que se colocaram à disposição do Cristo para pregar e falar em nome dele. E aí a gente, enquanto espírita, sabe, não só naquela encarnação, mas tantas outras, que esses espíritos vêm com essa nobre missão de estar ligado à evangelização, a trazer a boa nova do evangelho para todas as criaturas. Então a música chama Cristo, Estou Aqui, eu vou começar com ela e a gente vai dialogando a partir disso então. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Como a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Como a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha
Então, com essa linda canção da Cacá Rezende, que lembra esse convite que Jesus nos fez, né, de sermos as suas pequeninas luzes, as luzes, né, que está lá na poesia do Gladstone, do Gladstone lá junto com o Tim, né, que as luzes querem e anseiam a Mãe Luz. Então, toda essa poesia, né, que as canções, que a canção nos traz, lembra desse convite de Jesus para que a gente esteja de prontidão. Afinal, nós somos os trabalhadores da última hora. Né? Se recordarmos lá nas nossas leituras do Evangelho segundo o Espiritismo, as explicações, somos aquele que foi convidado, muitos até foi convidado à primeira hora, à segunda, ao longo de todo o dia. E agora, novamente, nós estamos sendo convidados ao momento da última hora, dos tempos de regeneração que estão chegando. O convite é para que nós suportemos as dores, suportemos as dificuldades, suportemos todas as adversidades que estão nos chegando, com paciência, com fé, com abnegação, com resignação, com resiliência. Porque nós, enquanto espíritas, sabendo desses tempos que estão em mudança, nós estaremos levando através do exemplo. O Evangelho diz que, por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então é um momento que nós estamos sendo chamados convocados para não desanimarmos, para não fazer desanimar aqueles que estão próximos de nós. Para a gente fazer essa nossa luz brilhar, para a gente pegar essa pequena luz e falar: Cristo, estou aqui. Eu sou pequenino, me coloco como pequeno, humilde, mas estou aqui a te seguir. Eu tomo minha luz, eu sou uma centelha divina, cheia de coisas boas dentro de mim, cheia de qualidades, cheia de tesouros, de dons para fazer brilhar. E eu tomo esses pequeninos, seja 5 talentos, sejam 3 ou seja 1, que eu não escondo o meu tesouro, mas que eu pegue e transforme isso como um fermento, que eu vou colocar num pouquinho de farinha com água e vai levedar toda a massa. Então, que eu seja essa levedura, né, esse fermento, essa pequenina luz, mas que se tiver qualquer brechinha dentro da escuridão, ela vai iluminar. Mas nós estamos no momento também sendo convidados a nos iluminar. E é o momento que eu trouxe, então, essa sugestão de temática para o Guto, para a gente trabalhar, né? Evangelização através da arte. E aí é onde eu comecei falando, para quem entrou agora, boa noite para quem vai chegando. Boa noite para alguns amigos que já nos cumprimentaram. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos sendo convidados também a ser evangelizados. Então, nós não vamos abordar um tema, falar evangelização através da arte, para oferecer recursos, às vezes, para evangelizadores, que minimamente, às vezes, quando a gente vê um tema assim, a gente tende a achar que nós vamos, às vezes, oferecer aí, então, recurso para o evangelizador infantil trabalhar com as crianças. Então, nós vamos nos colocar também na postura de evangelizandos. O adulto e o jovem, o idoso, nós também estamos aqui para nos evangelizar, para sermos evangelizados e fazer multiplicar, então, essa luz dentro de nós, como eu disse, através da transformação que vai gerar o exemplo para todos aqueles que nos rodeiam. Quem aí que já não, quando entrou para o Espiritismo, tem certeza que muitas pessoas, às vezes, vieram de outras religiões, ou não tinha nenhuma religião e veio para o Espiritismo, e logo, passado um tempo, as pessoas falam: nossa, está diferente. A gente já tem uma vivência tão grande, né, quando a gente conhece o Espiritismo, que a gente já se modifica, e de repente a gente começa a ter atitudes diferentes. E aí, eu queria convidar vocês hoje a essa descoberta, para quem ainda não sabe, ou para ampliar essa visão de que através da arte
através das mais diversas artes, nós também podemos nos evangelizar. Aí eu vou buscar aqui os recursos, porque a doutrina espírita, ela está recheada de tesouros também, que traz para nós essa vivência. Mas antes de trazer um texto aqui, de Emmanuel especialmente, eu queria perguntar para vocês aí, do outro lado. A música, por exemplo, não está em tudo? A beleza da arte, das cores. A gente não contempla só um quadro pintado de um artista, famoso ou não. Ou a gente não contempla só os rabiscos das nossas crianças e falamos que está lindo. A gente contempla a natureza. Quem ainda não parou para contemplar a natureza, por favor, né? Comece a andar e observar o verde das árvores, o cantar dos pássaros, as cores mais diversas em tudo que a gente encontra, seja na natureza ou seja até na pintura das casas, porque hoje até tem pessoas mais ousadas, você passa numa rua e você não vê as casas todas pintadas de uma cor só. Então a arte, a poesia, ela está em tudo. Né? E aí vocês quiserem vão comentando aí. Em tudo a gente vê arte, em tudo a gente vê poesia. E tudo isso nos inspira. Haja vista a gente pegar, por exemplo, dados que falam que na Europa as pessoas tendem mais à depressão. São países muito frios e que raramente o sol aparece. Em 12 meses, às vezes, as pessoas têm ali 2 ou 3 meses de muito sol, dependendo do país. E dependendo do local do país. As pessoas têm mais período de tempo fechado, ou um tempo mais acinzentado. Então, as pessoas têm até... são chamadas até de pessoas mais frias, né? Na parte de cima aí do nosso globo, as pessoas são até mais frias. Então, até essas coisas nos influenciam. Quando um dia está meio triste, assim, quando o dia está meio cinzento ou meio chuvoso, não nos parece um dia mais triste? Agora, quando o dia acorda ensolarado, né, a gente até já acorda até dando um sorriso, às vezes dá até bom dia pro sol, né? Bom dia, sol! E aí a gente se inspira na natureza, em tudo que está à nossa volta. Se a gente pensar nas religiões mais antigas, como o hinduísmo, por exemplo, que traz aqueles mantras em sânscrito tão bonito, ele fala que o som do universo é o Om, O-M. A gente fala Om. O universo tem som. Tudo, em tudo tem música. Se você parar para observar, o vento balançando uma árvore é uma música. Uma cascata, uma cachoeira, um corguinho passando, ali tem música. Tenta observar de manhã os passarinhos cantando. Em tudo tem arte. Tinha uma música que a gente cantava, não sei se o Guto lembra, né? Era da Marielza Tiscati. Ah, em toda parte é a beleza, canta e dança toda a natureza. Existe arte em todo lugar. É só olhar e ver os passarinhos deslizando e as borboletas que rodopiando formam um lindo arco-íris. No azul do céu a poesia colorida e bela, juntando tudo faz uma aquarela. E dentro dela estamos nós também. Falava essa música da Marielza. E nós estamos envolvidos. E Emmanuel vem falar no livro O Consolador, é a questão 161, o que é a arte? O livro Consolador, ele foi concebido de uma maneira muito especial. Está lá na introdução, né? Quem não tiver, existe um blog muito legal, chama Bíblia do Caminho. Tem todas as obras do Chico Xavier e também estudos aprofundados do Evangelho segundo o Espiritismo e dessas obras. Basta, e associações dessas obras com os versículos, né? Até na busca, uma busca que você fizer no Google, que eu quero o Evangelho segundo Emmanuel, em Lucas, eu consigo às vezes achar todos os versículos lá e você faz as associações para o seu estudo. Então, no livro Consolador, a questão 161, ele pergunta, eu estava falando a concepção do livro, né? Os espíritos perguntaram a Emmanuel se eles podiam fazer, os encarnados, né? Algumas perguntas se os espíritos poderiam lhes responder. E ele então falou que fizesse.
essas perguntas. Então a FEB organizou, dentre várias instituições espíritas, perguntas pertinentes à doutrina espírita, e aí Emmanuel trouxe as respostas do plano espiritual. Que é a arte, é a questão 161 que fala: a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, de paz e de amor. Então ele vem falar que a arte é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Então olha que belo isso, você pensar que toda criatura, quando está contemplando a natureza, quando está contemplando Deus, a obra, a criação divina, isso é arte. E como que a arte pode nos tocar? É isso que a gente vai ver através aqui de outras literaturas que nós vamos trazer. Mas só para comentar também esse segundo parágrafo, né? Como que a arte chega através de nós? Além da arte divina que está aí por toda a natureza, através das mãos de nós encarnados. E o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. E aí tem algumas passagens, tanto no livro Obras Póstumas, quanto no livro, na Revista Espírita. Então hoje, que eu tenho Obras Póstumas, mas hoje nós temos também, virtualmente, né, um buscador, que é o Kardecpedia, que é tipo Wikipédia, que a gente vai fazer buscas. Então, se você colocar arte, música, teatro, dentro do Kardecpedia, ele vai buscar para você, tá? Em algumas revistas espíritas, então não vou citar todas, né? Em várias revistas, Kardec traz a mensagem de alguns autores, alguns compositores e maestros. Um deles é o maestro Rossini, que estiveram encarnados na Terra e que nem moram no planeta Terra. Mozart mora em Júpiter e a casa dele toda tem algumas fotos, alguns desenhos que foram trazidos pelos médiuns, que a casa dele é cheia de notas musicais. E lá ele conta que se você parar para ouvir, as plantas emitem música. Você ouve as plantas cantando. Então não é maravilhoso isso? Mas também esses espíritos nos relatam que no mundo espiritual, que a música ela é tão diferente, ela é tão elevada, a arte ela é tão mais rebuscada, que nós aqui encarnados perdemos ao longo do tempo, né, do passar dos tempos, nós perdemos muito, tem deixado a desejar. Nós nos deixamos entregar a arte, a uma arte que não preenche. Vamos falar no português, né, mais rasgada. O negócio é ruim mesmo, né? É uma arte que não preenche, é uma arte que não soma. Por exemplo, quando eles vão falar sobre música, tem inclusive uma pergunta apenas no Livro dos Espíritos, que vai falar o seguinte. Aí é na segunda parte, no capítulo 6, é a questão 251. São sensíveis à música os espíritos? Ele está falando sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Os espíritos são sensíveis à música? E aí ele fala assim, você está dizendo, né, a música terrena? Aludes à música terrena? Quando que ela é comparada à música celeste? A essa harmonia de que nada na terra vos pode dar uma ideia? A música na terra, nada nos pode dar uma ideia da música celeste. E eles falam que a música que mais se aproxima, por exemplo, da música celeste, talvez seja a música clássica.
que foi que esses espíritos em contato com a música celestial, chegando aqui, né, como médiums, talvez inclusive mais imperfeitos, aí eles conseguiram trazer alguma musicalidade que toca a alma. E aí a gente começa até a entrar um pouquinho em como que a arte, então, pode me tocar, me evangelizar. A música, como a gente vê, né, nos vários estudos, quem já teve alguma possibilidade, a música, ela vibra. A música, dependendo de quantos hertz a música é tocada, ela, inclusive, pode trazer a cura. Está aí a profissão de musicoterapeuta, que traz a sensibilidade da música à reabilitação, especialmente de pacientes com depressão, pacientes com deficiências múltiplas, né, especialmente as deficiências intelectuais. O autismo já foi comprovado como se beneficiam com a música. Todas as patologias que a gente conhece, né, como hoje, antigamente se falava um pouco diferente, né, a pessoa que é especial ou excepcional, hoje a gente fala a deficiência intelectual ou múltipla, se beneficiam da música, porque a música ela traz cura. Isso não é se evangelizar? Isso não é reforma íntima? Não é o que Jesus tem nos pedido para, né, fazermos? Então, quando a gente vai falar dessas artes e como elas podem nos contribuir conosco, nós vamos adentrar um pouco um pouquinho em cada parte, assim, de tudo que nós temos hoje. Vou só trazer aqui a Marisa está falando com a nossa, né? Conosco aqui, os Tibiguaçus entendem que o espírito como a música, uma fala sagrada que se expressa no corpo, e este, por sua vez, é uma flauta, que é um veículo por onde flui o canto que expressa o Avá que tem sua morada no coração, né? Do livro A Terra dos Mil Povos. Então é isso, né? Ela está falando ali do Vansan, faz lindas palestras musicais. O Vansan tem uma música lindíssima, que a gente começou falando de observar a natureza. Ele fala assim: ouço Deus no cantar matinal dos pardais, ouço Deus no murmúrio das ondas do rio. Então, não é arte? A gente não está se conectando ao mais alto? Então, eu quero apresentar um pouquinho para vocês. Alguns amigos da Casa do Caminho fazem algumas visitas anuais, né, mais de uma vez ao ano, lá em Sacramento para estudo do Evangelho, da evangelização de espíritos, lá junto dos irmãos da escola Allan Kardec, que são ligados a Eurípides Barçanufo. Quem não sabe, a Casa do Caminho também recebe 2 nomes. Antigamente tinha que registrar a parte burocrática, né? Então se deu sociedade, era uma sociedade que era feita antigamente, Sociedade Espírita Casa do Caminho. Mas também se chama Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, que trata da parte do grupo que vai fazer a parte assistencial. Então quem não sabia agora sabe que a Casa do Caminho também recebe o nome de Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, e toda a sua legião de espíritos está muito ligada à nossa Casa Espírita Casa do Caminho. Então esse livro é um dos que traz mais direitinho, o que é Evangelização de Espíritos, que é da Alzira Bessa Fransamui. Ela é uma das sobrinhas netas do Eurípides, médium, e traz através da sua psicografia vários livros da equipe de Eurípides Barçanufo. E quando a gente vai estudar a evangelização de espíritos mais de perto, a gente vai conhecer que a metodologia que Eurípides oferece para nós e que diz que vai ser curativa, um dos maiores recursos é a arte. Um dos maiores recursos é a arte. Então nós vamos entrar mais propriamente dito nessa parte, né? Como que então eu posso me evangelizar através da arte? Ele vai falar aqui, assim como Emmanuel já disse, assim como vários outros espíritos. Leon Denis também tem um livro que fala sobre a arte espírita, que traz passagens lindíssimas, mas eu não tenho esse livro físico, então não trouxe aqui as citações. Mas aqui da Evangelização de Espíritos, ele fala para nós assim que a arte ela tem uma finalidade grandiosa na vida do espírito. Oferece os mais ricos mecanismos de evolução do pensamento e do sentimento.
Então, quando nós vamos falar em nos evangelizar e pensamos em pensamentos e sentimentos, tem tudo a ver com a doutrina dos espíritos. Porque Kardec, né, nos explica muito bem sobre essa questão do fluido cósmico universal, sobre a transmissão do pensamento, em como nós somos e podemos ser intuídos pelos espíritos. E também, quando a gente fala de emoção, Jesus o tempo todo não estava falando para nós de sentimentos, né? Seja humilde, tenha fé, vamos extirpar o orgulho, o egoísmo, vamos elevar a humildade através da caridade, ser bondosos, benevolentes, vamos amar uns aos outros, como eu vos tenho amado, ame o próximo como você ama a si mesmo. Então, exercitar os nossos sentimentos a fim de nos transformar intimamente, nós estamos nos evangelizando. E a arte é uma poderosa ferramenta para nos evangelizarmos, porque ela vai trabalhar os nossos sentimentos mais íntimos. Ela vai trabalhar dentro do nosso ser, ela vai despertar esses sentimentos. Então, quando eu cantei aqui a primeira música, eu evoquei uma passagem que está lá no livro Boa Nova. E quando se eu parar e fechar os olhos, eu vou falar assim, Cristo, só naquela tarde azul, eu vou me imaginar, eu vou sentir, aquilo vai me tocar. Vou falar de uma outra canção, né, já que meu ramo é mais a música. Outra canção que eu tenho certeza que todos aqui conhecem e amam, que é a música Aos Pés do Monte. Quando começa lá. Aí a gente para, fica ouvindo, um sentimento me ronda. Quantas vezes eu chorei ouvindo aquela música? Porque ela nos desperta emoções dentro da gente. Ela desperta aquele momento de libertação que eu falo, sim, eu quero estar aí nos pés do monte, ouvindo Jesus, eu quero me libertar. E aí, por muito tempo, inclusive, virou meu mantra. Eu ficava assim, quero ser manso, ser limpo, ser puro e pobre de espírito ser. E ficava repetindo, quero ser manso, ser limpo, ser puro e pobre de espírito ser. Então é uma forma, por exemplo, de evocar ali todo o sermão do monte. Né? Não é disso que a música está falando? Estou ali, estou aos pés de Jesus, e isso vai despertar o sentimento em mim de melhora, de reforma íntima. E às vezes vai nos fazer refletir. Será que eu estou amando o suficiente? Será que eu estou sendo realmente manso? Ou eu estou deixando a ira me dominar? Eu estou deixando as más paixões? Faz a gente refletir. Então ele fala assim que, através da arte, aqui é a equipe de Eurípides Barçanufo, o espírito renova seus quadros de memória de forma prazerosa e disciplinadora. Então a música também vai nos disciplinar. Pense você, a música não, a arte de uma forma geral. Eu não falei que lá na Europa as pessoas tendem a ser mais depressivas, porque de uma forma geral o clima é mais frio, o tempo está sempre mais fechado? Se eu estou em contato o tempo todo com a arte mais degenerativa, né? Enquanto a gente precisa de uma arte para regenerar, eu estou mais com uma arte mais degenerada, vamos chamar assim, aquilo também não vai me trazendo coisas ruins? A gente não fala dos nossos vícios mentais? E isso, né, para não dizer, né, de algumas, daí a gente volta na questão da música, das músicas que muitas vezes nos provocam a áreas como a região genésica. Então, por exemplo, se a gente trouxer um funk, mas aqui, Paulo, quer dizer que eu não posso ouvir funk? Eu adoro funk. Não, não é isso. Mas tem funk e tem funk, né? Assim como tem samba e tem samba. E assim como tem música clássica e tem música clássica. Porque tem música clássica que às vezes vai nos remeter, até nos trazer um determinado medo, vai gerar um medo dentro da gente. Então, mas tem músicas que vão trazer, por exemplo, uma questão, né, ali na nossa região genésica, do chakra mais baixo. Agora, também tem arte. Eu vou ver, vamos abordar, por exemplo, se eu
tenho costume de ver pornografia. A minha mente vai estar trazendo viciações mentais naquela área em que a gente precisa de se regenerar e a gente não está contribuindo. Se eu estou nesse período agora, que está tendo uma pandemia, mas eu ligo o jornal das 6 da manhã, depois eu ligo o jornal do meio-dia, depois eu ligo o jornal das 2 da tarde, depois eu ligo o jornal das 6 da tarde e ligo o jornal da noite. E aí, ainda, inclusive, assim, vou variar todos os canais, que assim eu também vejo as várias opiniões, já que estão falando, né, que umas mídias são mais aterrorizantes que outras. Então vamos pensar, se eu estou o tempo todo vinculando meu pensamento a esse tipo de notícia, vai me gerar medo, vai me gerar pânico. Então, gente, assiste televisão uma vez só no dia, escolhe o jornal que você gosta mais, que te traz mais notícias pontuais, ou busque, né, a notícia na internet, mas uma vez por dia, ou faz igual eu, às vezes dá uns 3 dias aí que eu vou buscar alguma notícia. Confesso que é para manter um pouco a paz e não ficar tão ansiosa, eu procuro menos. Porque isso vai nos trazer também os sentimentos inferiores. Da mesma forma, a arte vai nos trazer coisas boas, vai mexer dentro do nosso coração, mexer na nossa mente, na nossa alma, nos trazendo a regeneração. Então, a equipe de Eurípides Bassanufo, por exemplo, vai falar do teatro. Aí, sim, eu quero abordar um pouquinho da gente falar sobre as crianças, sobre a juventude. Por que a juventude trabalha tanto a música espírita? Né? Você vai no encontro de jovens, ou vai na mocidade, sempre tem uma música. Ou a mocidade está buscando sempre fazer um teatro. Aí você vai passar lá na salinha da evangelização, aí vou lá buscar a criança, vou fazer um fantoche com a criança. Vou trabalhar o desenho com a criança. Por que a gente faz isso? Porque isso ajuda a fixar conteúdo. Então, se eu busco canções e músicas que vão me remeter à calmaria, se eu vou buscar um programa, se eu vou buscar uma palestra, uma coisa que vai me remeter à mudança do pensamento, à mudança do sentimento, isso vai me ajudar a regenerar e eu estou me evangelizando. E a arte está me ajudando a me entrar nesse mundo de regeneração. Bárbara, Melhor. eu acho que vale a pena a gente falar assim, deixar só tipo assim, subir aquela coisa, né? Opa, peraí, vamos deixar um pouquinho claro aqui que quando você falou assim, existe funks e funks, né? Para não ficar uma coisa dúbia, eu Uhum. acho que a gente pode falar que a arte é a manifestação do sentimento que a gente tem, e embora nós escolhamos por qual meio nós vamos conectar, que é aquilo que você falou, existe samba e samba, funk, funk, rock, rock, clássico e clássico. Depende de qual conteúdo, dependendo da forma que eu me conecto. Tem sentimentos que eu coloco meu espírito a níveis mais altos e tem sentimentos que me conecto mais baixo. Quando a gente fala sentimento, lembra-se sempre alguma coisa boa, né? Mas pode ser sentimentos de nível um pouco mais baixo. Então, só para ficar claro aí, gente, tem artes e Uhum. artes, né? Depende de como a gente se vincula a cada uma delas, né? E não quer dizer também que essa arte, que a gente às vezes até julga que é mundana, não possa me ajudar no meu processo. Então, eu, por exemplo, se eu tô vendo que eu tô mais triste, se eu tô vendo que eu tô mais para baixo, eu gosto de ouvir samba. Eu coloco lá um samba, às vezes um pagode, mas eu gosto mais assim, do samba mais raiz. Eu boto lá Clara Nunes e sai cantando, né? Mariene de Castro e sai cantando. Eu gosto e me deixa feliz. Então muda o meu astral. Então não quer dizer, então agora para eu regenerar, para eu ser um espírito evoluído, eu tenho que ouvir só música clássica. Não, não é isso. Não, então agora vou ver só arte linda, maravilhosa, moderna. Não. O que te toca? Eu gosto muito de usar essa expressão. O que te toca para te deixar feliz? Para mudar o seu astral? Agora, para mudar o nosso íntimo, a gente precisa fazer isso mais vezes. Às vezes a gente se deixa entregar muito aí as vivências mais degenerativas e, na verdade, não se aproveita dessas oportunidades. Porque os espíritos nos trazem aqui
que a arte, ela é regeneradora e a arte vai ajudar a regenerar o planeta. Por que a gente tem visto aí, direto chega um vídeo aí para vocês no WhatsApp de uma criança gênio tocando piano, com 4 anos de idade, o menino arrebenta. A época de Kardec já estava sendo, ele já tinha feito, né, as publicações, dizendo que vários espíritos, né, mais elevados, ligados à música, à arte e à ciência, estariam reencarnando para o mundo de regeneração. Então, tende a evoluir a nossa música, a nossa cultura, a nossa arte, ela vai evoluir. E aqui é só para não passar em branco, né, do livro que eu estava citando da evangelização de espíritos, para a gente também já ir caminhando para o final, que a música, em específico, ela tem uma função extraordinária. Ela provoca uma vibração diferente, atuando de forma ampla nos sentimentos. A música na casa espírita, por exemplo, ela precisa trazer harmonia e jamais excitações, que nada vai contribuir com o bem-estar. Então, daqui a pouco, a gente pensa assim, então também na casa espírita eu posso ouvir qualquer música? Não, a gente vai tender a trazer músicas que vão, né, trazer mais harmonia, que vai harmonizar, e vai depender também, por exemplo, do ambiente que a gente está. Se é antes da palestra, a gente vai pôr antes, depois uma música tranquila, que vai trazer a calmaria. Às vezes com a criança, se não for na hora, né, na mesma hora lá da palestra pública, né, para não causar barulho ali com as crianças, a gente, ou com a mocidade, com a juventude, a gente vai cantar a música que a gente até, né, é quase um rock and roll mesmo, né? Quem vai nos encontros de jovens sabe. É muita alegria, é a emoção que a gente tem. Mas ali na casa espírita, então é o que o Guto até comentou agora há pouco. Vai depender também do ambiente, né, onde que a gente está. A música vai depender muito do contexto. E a arte é a mesma coisa, né? Agora ele vai falar aqui, por exemplo, da pintura. A pintura, né, é uma arte que apoia-se na filosofia e delas são a consagração idealizada e também deverão modificar-se, transformar, assim como a arte pagã transformou-se em arte cristã. E a arte será complemento da transformação da arte cristã. E aí, a gente vê muitos trabalhos mediúnicos, pinturas mediúnicas, né? Que são belíssimas e traz, né, cores diversas, traz tudo isso que vai tocar dentro da gente. E falar de pintura, quem aí que não gosta, eu não sou muito fã, tá, gente? Mas quem não gosta, por exemplo, de aproveitar aqueles livros de coloridos, tá muito em alta, em moda, e não é só mandala, não. Eu deixei mais longe aqui, eu vou dar uma afastada aqui para mostrar para vocês um livro. Esse aqui foi, nós ganhamos. Mas, por exemplo, um livro que a gente pode trabalhar, inclusive, lá na evangelização com as crianças. Ó. Eu tenho aqui um livro de colorir, por exemplo, né? Vou trazer lá as mandalas, né, relacionado a quê? A todos os 4 reinos que eu vou trabalhar, às vezes, por exemplo, na evangelização com as crianças. Estou fixando um conteúdo e estou trabalhando a arte. E as crianças se expressam muito bem através do colorido e da pintura e do desenho, inclusive sentimentos. E para nós adultos é muito importante também. Aquele que tiver possibilidade, oportunidade de trabalhar o colorido, trabalhar esse tipo de arte, faz. Porque muitas vezes a gente libera no desenho aquela emoção que às vezes está ali, é uma forma também de se libertar. Nós temos aí uns 10 minutinhos que vai encerrar, né? A gente tem sempre esse medo no Instagram, que vai dar 1 hora e vai cair a live. E eu não tô querendo cair, porque eu não tô querendo machucar, não. Então, ninguém tá querendo ir pro hospital. E aí eu queria trazer, então, uma canção para esses tempos, só citando antes uma leitura de Emmanuel, já que, então, como eu disse, a música, que é mais o meu forte, ela se chama música mesmo, tá no livro Trilhas de Luz. E aí eu vou falar essa poesia dele e depois cantar uma composição que nós fizemos para um encontro de família. Nós saímos do encontro de jovem, porque a gente já está ficando mais velhinho, e fomos para o encontro de família, onde nossos filhos podem participar mais amplamente conosco, né? Não ficam separados, eles participam praticamente de tudo. E nós tivemos a alegria da inspiração dessa música
né, que eu compus e queria dividir, né, com os amigos da Casa do Caminho. Então eu vou fazer essa leitura e cantar essa música. E se por um acaso aí for caindo, eu já despeço-me, deixo um forte abraço para todos. Assim, agradeço imensamente, né, de coração a possibilidade, a oportunidade de estar aqui com vocês. A vontade é muito grande de estar em Patrocínio. Para quem não sabe, eu sou patrocinense, né, nasci em Patrocínio. E a minha casa mater, como eu já disse, querer, né, a gente queria estar aí o tempo todo e presencialmente. Então, essa poesia fala assim: deixa que o teu coração voe além do horizonte, nas asas da música sublime que verte do céu à terra, a fim de conduzir-nos da terra ao céu. Ouve-lhe os poemas de eterna beleza, em cuja exaltação da harmonia tudo é gloriosa ascensão. Nesse arrebatamento às esferas do sem-fim, o silêncio será a criação excelsa em tua alma, a lágrima ser-te-á soberana alegria, e a dor será teu cântico. Escuta e segue na flama do pensamento, que transpõe a rota dos mundos, associando tuas preces de jubilosa esperança às cintilações das estrelas. Não te detenhas. Cede à cariciosa influência da melodia que te impele à distância da sombra, para que a luz te purifique. Pois a música que te eleva a emoção e te descerra a grandeza da vida significa, entre os homens, a mensagem permanente de Deus. Então eu me coloco aqui na humildade de dizer que essa simples canção, essa melodia, que é uma letra muito simples e uma melodia muito simples, mas que eu garanto que toca muito, está bem longe de ser uma música próxima da Celestial, mas é de muito coração que eu trago para vocês, como algo que veio para o nosso coração, para o nosso encontro, que hoje eu posso dividir com todos vocês também. A música então se chama Vinde, composição Paula Beatriz, inspiração aí do mais alto. Vinde, eu vos aliviarei, meu fardo é leve, jugo suave. Vinde, eu vos aliviarei, meu fardo é leve, jugo suave. É o convite de Jesus aos corações atordoados. Se a caminhada está difícil, sinta Jesus ao nosso lado. Vinde, eu vos aliviarei, meu fardo é leve, jugo suave. Vinde, eu vos aliviarei, meu fardo é leve, jugo suave. Se a dor agora está presente dentro do nosso coração, não desanime, siga em frente. É o convite, meu irmão. Vinde, eu vos aliviarei, meu fardo é leve, jugo suave. Vinde, eu vos aliviarei, meu fardo é leve, jugo suave.
E quando a gente se entrega a Jesus, quando a gente, de fato, se coloca a seu dispor, a gente entende a sua mensagem, a gente roga a Ele que possamos ser suas luzes e espalhar qual fermento levedando a massa, os ensinamentos a todos. Quando nós compreendemos a sua vontade, nós dizemos, sim, Jesus, eu estou aqui. E digo assim, sim, o convite foi aceito, com obediência e gratidão, com alegria sigo em frente, vou convidar um outro irmão, vinde e eu vos aliviarei, meu fardo é leve, jugo suave, vinde e eu vos aliviarei, meu fardo é leve, jugo suave, vinde e eu vos aliviarei, meu fardo é leve, jugo suave, vinde. E quando a gente aceita, então, esse convite de Jesus, a gente ora com alegria, agradece. Obrigada, Senhor, pela possibilidade de estarmos juntos mais um dia, pela possibilidade de um sol que nasce mais uma vez para nos mostrar que a vida continua, que as oportunidades renascem a cada manhã. E que bom que podemos contemplar